Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre as vossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, vamos mais uma breve mensagem para edificar a sua vida e a minha vida também. E vamos ver hoje sobre batalha espiritual, as suas orações, como você deva se preparar para orar, qual é a autoridade que Deus te dá. Vamos ver aqui, vamos começar lá, Lucas 10, 19, a palavra do Senhor diz que Deus nos dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada nos causará dano algum. É as suas orações que devem repreender as obras das trevas, que devem abrir a sua boca, você ser instrumento na mão de Deus para repreender os espíritos malignos que estão te acusando, que estão levantando-se contra a sua vida. Você assumir essa autoridade. Mas veja bem, Deus te dá o poder. Quem te dá é quem? É Deus. Se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de presença de Deus na sua vida diária, se você não se importar de entender como funciona o mundo espiritual, vai acontecer com você como aconteceu com os filhos de Cefas, que nós vamos ver agora. Então a importância de você procurar conhecer, entender e saber qual é a autoridade que Deus te dá nas suas orações. Veja bem, relembrando de novo Lucas 10, 19, Deus nos dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada nos causará dano algum. Como ele fala pisar serpente, escorpiões, é o quê? Demônios, espíritos imundos. Não é uma palavra literal, é demônios, espíritos imundos. É colocar debaixo dos seus pés, é você ter autoridade sobre eles, é você repreender, paralisar as obras das trevas contra a sua vida. Veja bem, talvez você está debaixo de jugo maligno, você está aí debaixo de depressão, de tristeza, angústia, e não sabe de onde está vindo isso. São espíritos malignos que estão atuando na sua vida. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos começar aqui no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Veja bem, quem fazia as maravilhas extraordinárias, quem operava milagres, quem opera milagres, maravilhas e curas, é Deus. Mas ele usa o ser humano como instrumentos. Usa quem? Ele usava Paulo. Hoje usa aqueles que hoje se dobram diante do Altíssimo, tem uma vida de comunhão com o Senhor, tem entendimento, conhecimento da palavra, que se deleita, que se alegra em viver uma vida para Deus. Veja bem, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam através de quem? Da vida de Paulo. Mas quem fazia essa repreensão? Através da boca de Paulo, Deus atuava. Deus confirmava as palavras que saíam da boca de Paulo. E assim é com você hoje. Mas veja bem quem era Paulo, um homem de Deus, um homem que era temente ao Senhor, que vivia para Deus, não tinha prazer nas obras desse mundo, porque não adianta o diabo se levantar contra você e encontrar legalidade, quando você vive o que o mundo te oferece. Quando eu digo, não é os deleites que o próprio Deus dá, eu estou dizendo, é tudo aquilo que você vive que o mundo oferece que contraria a palavra de Deus. Isso dá legalidade para o diabo atuar na sua vida e na sua casa, na sua família. Então desperta, fique atento. Quer entrar em batalha espiritual, endireita a sua vida com Deus. Tem uma vida de legalidade da palavra de Deus, em Deus, para que o diabo não entre na sua vida e cause dano, como nós vamos ver agora. E continuando, diz assim, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo os enfermos e enfermidades fugiam dele, os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-te por Jesus, que Paulo prega. Veja bem, quem pregava era Paulo. Esses homens eram ambulantes, como a palavra do Senhor diz. E alguns exorcistas judeus. E aí no versículo 14 diz assim, e os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas. Desses ambulantes
esses exorcistas, eram 7, veja bem, guarda isso, 7 homens, filhos de Cefas. E quem era Cefas? Vamos ver aqui. Judeu principal da sinagoga, uma autoridade espiritual. Não basta ser filho de pastor, não basta dizer, a minha mãe é evangélica. Você tem que ser filho de Deus, você tem que se separar para o Senhor, ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, para que não aconteça com você o que aconteceu com os filhos de Cefas, que nós vamos ver agora. Veja bem, continuando diz, respondendo, porém, os que faziam isso, que tentavam exorcizar os demônios na vida das pessoas, eram 7 filhos de Cefas, judeu principal da sinagoga, principal dos sacerdotes. Você tem que ser conhecido no inferno. O diabo tem que saber. Então o diabo tem que te conhecer. Tem que saber que você é filho de Deus, que você tem que ter vida de comunhão com o Senhor. Veja bem, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quando o mundo espiritual maligno, o demônio olham para você, porque ele observa tudo. A Bíblia fala que o diabo está ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, quem dá legalidade para ele, que vive no pecado. Então, quando o diabo ele olha para você, quem ele vê? Um filho de Deus, uma autoridade espiritual? Porque os filhos de Cefas eram 7, como nós vimos aqui. E olha bem o que aconteceu com eles. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eram 7. Um só, endemoniado, foi para cima dos 7, conseguiu agarrar 2, feriu, arrancou as roupas desses 2, os outros 5, pelo que mostra aqui, eles saíram fora. Fugiram com medo. E saíram feridos. Então tem muita gente entrando em batalha espiritual, tem muita gente vivendo sobre essa terra, sendo feridos pelo diabo, porque não tem vida de comunhão com Deus, não assume a autoridade que Deus deu sobre a sua vida. E quando tenta repreender o demônio que está lhe assolando, que está assolando a sua família, que está assolando a sua vida, que está causando dano, o diabo se assenhoria dele. Meu querido, minha querida, seja como Jesus e como Paulo, conhecido no inferno como autoridade de Deus. Não basta você dizer que a minha mãe, meu pai é evangélico, você tem que ser evangélico, e ser evangélico não é seguir uma religião, ser evangélico é conhecer e viver o evangelho de Cristo, porque assim você vai estar fechando todas as portas, todos os muros espirituais na sua vida e na sua família, para que o diabo não venha se assenhorear de você, não venha te causar dano, assim como causou na vida desses 2 filhos de Cefas, e ainda na vida daqueles outros 5 que fugiram. Assim, quando você assume o poder de Deus na sua vida, você não vai fugir dos problemas, você não vai fugir das causas que se levantam contra você, porque a autoridade de Cristo vai estar sobre a sua vida, porque todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus. Então desperta, tu que dormes, busque verdadeiramente ser um filho de Deus, para que quando as suas orações chegarem no mundo espiritual, que quando você entrar no mundo espiritual para repreender demônios, principados, potestades, eles vão te obedecer através da palavra de Deus. Nós vimos que Deus operava maravilhas através de Paulo. Então Deus pode operar sim maravilhas através da sua vida, mas tem que ter uma vida na presença de Deus, tem que ter uma vida de comunhão. E as pessoas hoje não querem vir por evangelho e servir a Deus, por quê? Porque sabe que o Espírito Santo de Deus irá transformar suas vidas, elas vão deixar tudo aquilo que agradam e saciam a sua carne, mas que são contrários à palavra de Deus. Então, eu quero mostrar para você que batalha espiritual se vence com legalidade, com obediência à palavra de Deus, andando segundo a vontade plena do Senhor, segundo a direção que Deus dá, e não apenas num momento de dificuldade você querer exorcizar alguém, pôr as mãos sobre a vida de uma pessoa, ou até mesmo sobre a sua vida ou sua família, para se libertar da ação do diabo e aí sofrer o dano como os filhos de Cefas sofreram. Volto a dizer, não basta ser filho de crente, tem que ser crente. Não basta ser filho de evangélico, tem que ser evangélico.
Não basta dizer que é filho de Deus. Verdadeiramente tem que ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Verdadeiramente tem que conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, eu não vou me estender muito mais. Eu quero dizer para você, você que está passando uma batalha, você que está passando uma luta, você que está... O diabo está se assenhoreando da sua vida. Ainda tem jeito, ainda dá tempo, ainda tem como você desbaratar essa casta de demônio. Veja bem que quando o demoniado gadareno chega para Jesus, ele diz para Jesus que ainda não era o tempo do Senhor. Ele teve para entrar nos porcos, ele teve que ter autorização. Jesus manda ele sair do demoniado, da pessoa, e aí eles pedem através da boca daquele homem para entrar aquele monte de porcos que eles estavam. E eles têm autorização de Jesus para entrar, e os porcos se lançam ribeiros abaixo, montanhas abaixo e morrem. Então, meu querido, minha querida, você pode sim ter autoridade. Você deve ter essa autoridade. Você deve assumir essa autoridade que Cristo te dá hoje. Então, procure mais ter uma vida diária de oração, procure mais ter uma vida diária de comunhão com Deus, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, para que você tenha autoridade no mundo espiritual e para que Deus se agrade de você e dê ouvidos às suas orações, porque está escrito que o pecado aparta a pessoa da presença de Deus. Então não queira ser um cristão de boca, não queira ser um filho de Deus de boca, porque o próprio Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então que seu coração se deleite no Senhor, se deleite em obedecer a palavra de Deus, que o seu coração se deleite em ser um cristão de verdade, um filho de Deus de verdade. E aí, quando o mal se levantar contra a sua vida, será abatido pelo próprio Deus, como está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, quando os povos de Moabe, de Seir, do monte Seir e de Amon se levantaram contra o rei Josafá e o povo de Judá. Eles clamaram ao Senhor, jejuaram, buscaram uma direção de Deus e começaram a adorar ao Senhor, e adorando o seu próprio Deus, lutou a guerra deles. Tem guerras que você vai ter que lutar. Para isso você vai ter que estar consagrado, para que não aconteça como aconteceu com os filhos de Sevas. Mas tem guerras que o próprio Deus vai lutar com você. Então deixa Deus se agradar de você, que Ele vai lutar a tua batalha. Ele vai vencer, porque Ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. E Ele vai te levar a lugares grandiosos. Ele vai operar na sua vida coisas que você nunca imaginou. 2 Coríntios 2,9, que fala que não subiu o coração do homem, não chegou à vista do homem, não chegou ao entendimento. É o que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que você nunca planejou, nunca imaginou, mas vai ser tão bom, porque o que Deus planeja para você é coisas maravilhosas, é coisas que você vai desfrutar ainda nessa terra, e o coração de Deus vai se agradar de te fazer o bem, de te levar, porque o nosso Deus é Deus de juízo e justiça. A própria Bíblia fala que Ele cria o bem e faz o bem, que Ele cria o mal e Ele faz o mal. Então, não queira Deus como adversário. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Deus, e Ele vai ser o teu companheiro nas batalhas e vai batalhar por você. Eu deixo essa mensagem e eu peço agora: Senhor, abre os olhos dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ou então que futuramente estará assistindo, que ela possa saber que ela é uma autoridade espiritual, mas que para assumir essa autoridade espiritual necessita de conhecimento, entendimento da palavra de Deus e de santidade. Necessita de uma vida de comunhão. E necessita de coragem. Necessita de coragem. Porque muitos voltaram com Gideão. Meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas que assistirem esse vídeo não sejam como aqueles que voltaram, aqueles que estavam com Gideão e voltaram pelo meio do caminho, porque eram covardes e eram medrosos. Meu Deus, que essas pessoas sejam pessoas valentes, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada uma delas, que elas verdadeiramente sejam vencedoras em todas as guerras que entrarem, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado.
Eu sou mensageiro da Palavra de Deus, Gutenberg. Eu abençoo a sua vida. Eu peço que você clique no dedinho, não para me fazer famoso. Eu peço que você compartilhe, não para me fazer famoso, mas que essa palavra possa chegar cada vez mais em outras vidas, através de outras pessoas, e elas possam ser abençoadas, serem libertas e assumirem a autoridade que vem de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E saiba que a alegria do Senhor é a nossa força.